Então, boa tarde, pessoal. A gente vai começar mais uma palestra da disciplina de seminários do PCOMP, né? Hoje a palestra é com o professor Gabriel Pailardi, que é professor também do PCOMP, né? O professor Gabriel, ele hoje é diretor da UFC Virtual, né, que é um departamento da UFC, e ele trabalha professor também do curso Sistemas e Mídias Digitais, né? Então, obrigada, Gabriel, por aceitar o convite da palestra, né? Fica à vontade, tá bom? Tá bom. Obrigado, Carla, pelo convite também, né? É um prazer estar aqui com vocês virtualmente. Então, como a Carla mencionou, né, eu sou também professor do PCOMP e tenho um vínculo com o Quixadá, né, desde o início, desde 2007, né? Participei de algumas palestras, um workshop que acho que teve início em 2008, o workshop de vocês, né? O WS, era WS... WTISC. Acho que o primeiro foi em 2008, né? Fui umas 2 ou 3 vezes. Enfim, eu acompanho, né, desde o início o campus de Quixadá. Então, é uma satisfação estar aqui. O tema assim, vou abordar um tema que está vinculado à parte de computação paralela, né, que é uma área que eu gosto muito, que eu dedico boa parte da minha pesquisa, e especificamente vou tratar de um modelo, né, de programação paralela que é chamado Gama. Então, assim, vou abordar esse assunto, né, de uma maneira bem introdutória, claro, que eu acho que é o objetivo do seminário, né, dessa disciplina, é vocês terem acesso a diversos temas de pesquisa, assim, de uma maneira não tão aprofundada, mas o suficiente para que vocês tenham noção, né, do que é que acontece naquela área que está sendo apresentada pelo professor naquele momento, né. Aliás, professor não necessariamente, pode ser alguém de alguma empresa que tenha um departamento de pesquisa. Então, o que é que eu vou tentar abordar durante essa exposição? Eu vou começar com a introdução sobre o tema, depois vou falar sobre Gama, né? Uma extensão de Gama chamada Gama GPU e também Gama estruturado, e para finalizar vou trazer também algumas perspectivas sobre esse tema que eu ainda continuo trabalhando. Então, para iniciar, uma das motivações para o surgimento de Gama, né, tem tudo a ver com essa citação do Dijkstra de 1972. É bem antiga, mas é bastante ainda relevante sobre essa parte de modelos de programação. Então, na disciplina de um livro, né, que ele escreveu nessa época, chamado de Disciplina de Programação, e observe, né, e tente pensar que em 1972 a disciplina de programação e a computação em si, né, da maneira que a gente vê hoje, não existia ainda, né, eram áreas bem específicas de grandes universidades ou grandes empresas, ou então na parte militar também. Então, o que é que ele falou? Né? Ele falou que o que deveria ser considerado, né, levando em conta o passado recente, é que o desenvolvimento de grandes linguagens de programação era um erro, na verdade. Né? Que o que você teria que pensar era focar em linguagens novas, né, que seriam simples, né, modestas ao que existia naquela época. Um exemplo específico, não sei se vocês gostam, né, da parte de história da computação, que é um tema que eu também... inclusive, foi uma das palestras que eu levei para Quixadá, acho que foi em 2007, antes do workshop, que justamente, né, menciona uma dessas linguagens, que eu acho que foi a PL1, que era uma aposta, né, que ia ser um sucesso na época, só que ela era tão complicada de programar e aprender, obviamente, ela tinha mais de 500 comandos. Então, foi investido bastante dinheiro na criação dessa linguagem, mas ela não teve o sucesso que era esperado. Então, isso tem tudo a ver com essa citação desse senhor. Ele tem muito, para quem lembra de sistemas operacionais, né, ele tem muitos trabalhos, né, algoritmos desenvolvidos nessa área, que tem a ver com essa parte também de sincronização de processos. Então, ele foi um precursor em muitas áreas da computação, inclusive da computação paralela, né, e também distribuída. E aí entra, por exemplo, a linguagem de programação C, que até hoje é bastante empregada, que foi lançada logo depois do PL1 e que caiu no gosto, né, e até hoje é empregada. Ela tinha apenas 32 comandos na época, né? Então, de 500 e tanto do PL1 para 32 é uma diferença abissal. Então,
Isso era o que ele estava dizendo. Outro tema importante de ser mencionado é a lei de Moore. Moore, em 1965, ele era o presidente da Intel, né? Essa que até hoje existe, né? Que é a fábrica de chips, né? E aí, o que é que ele previu? Ele disse que a densidade, isso em 65, né, dos transistores em circuitos integrados, dobraria a cada 18 meses ou 2 anos, 24 meses. Né? E realmente essa previsão, que depois ficou conhecida como Lei de Moore, foi de fato verificado, né? Então, você tem aí nesse gráfico, 1950, né? Você tem não sei porque que esses slides estão passando sozinho. 1950, você tem o primeiro transistor, né? Porque até então os computadores funcionavam com válvulas, né? Então, para quem é mais antigo, como eu, os televisores, por exemplo, eram a válvula. Você ligava a televisão, primeiro surgia um pontinho que ia se iluminando e era aquela válvula que permitia, né, visualizar a imagem da televisão. Então, os computadores utilizavam essas válvulas para poder fazer suas computações. Uma lâmpada acesa, ou válvula, né, que é muito parecida, significava um valor. Né? Na verdade, por exemplo, o primeiro computador, o ENIAC, que não era um computador de propósito geral, mas ele utilizava essas válvulas. Ele não era de propósito geral, ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial para um propósito bem específico, era cálculo de artilharia, né, tabelas de artilharia. Então, ele utilizava e empregava um sistema numérico decimal, não um binário como a gente utiliza hoje em dia. Então, em 1950, né, teve essa primeira grande revolução, que era a criação desse dispositivo eletrônico. Era bem menor do que uma válvula e, sobretudo, mais robusto, ou seja, não queimava, porque o ENIAC, né, para você, além de não ter todos esses dispositivos que a gente tem de entrada e saída, né, como mouse, teclado, enfim, monitor, tinha nada disso, eram os circuitos digitais que você tinha que montar na hora, né? Você tinha realmente painéis que você saía montando os circuitos e depois executava a computação. E tinha que torcer que nenhuma dessas válvulas queimasse. Então, essa lei de Moore foi, de fato, né, sendo ele elaborou essa lei, né, essa constatação que depois ficou conhecido como lei, em 1965, quando era presidente da Intel. Né? Então, aí você tem uma evolução dos processadores. Né? Em 1970, o primeiro microprocessador com 8 bits já tinha 4.500 transistores, né? E em 1980 já 275 mil, e no começo dos anos 2000, né, já com microprocessadores de 64 bits, 592 milhões de transistores. Né? E aí você também tem esse gráfico que mostra essa evolução de 75 aliás, de 59 até 75, né? Que também mostra essa curva crescente na concentração de transistores por chip, né? Circuito integrado. E aí tem a foto dele na época, né? Em 1965. Esse gráfico aí é bem interessante, não sei se dá para ver, vai colocar aqui o óculos, mas vocês veem também, do lado você tem a contabilidade dos transistores, né? E aí, se vocês olharem mais para a parte esquerda inferior, você tem esse chip de 4004, que é de Intel, né, que era de 1975, que era 8 bits. Se vocês olharem um pouco acima, não sei se dá para ver o cursor aqui, também não consigo colocar o cursor, enfim. Mas se vocês olharem nessa parte que tem 10.000, você vê o Z80. O Z80 é um microprocessador que, se não foi o mais vendido, comercializado até hoje, ele foi batido há pouco tempo. Ele era empregado bastante para videocassetes, DVDs, máquina de lavar roupa, micro-ondas. Era um microprocessador também de 8 bits. E aí, se você subir, né, para a parte direita, já com, por exemplo, o Apple i12, então o 72 Core do Xiaomi da Intel, você já está na casa de 50 bilhões de transistores, né? Então é algo bem impressionante. Isso vai até, eu acho que 2005, não estou conseguindo ver aqui a parte inferior Mas tudo isso para mostrar que essa lei, né, de Moore, ela ainda está, por mais incrível que pareça, ela ainda continua, né, fazendo sentido. Então aqui você tem, eu coloquei essa figura de um computador chinês, né? Tem um site chamado Top 500 que elenca uma vez por ano, né, os 500 os mais de maior performance, os 500 supercomputadores do mundo, né? Então esse são aí da Light, ele estava, acho que em terceiro ano passado, quarto, quinto, enfim, mas ele
tem 400 trilhões, né, de MOSFET. O que é MOSFET? Na verdade, são o que a gente chama de... são transistores também, né, basicamente, só que eles são mais eficientes. Então, assim, mas isso aí não é por chip, né, não é por circuito integrado, já é para toda máquina, né, que tem milhões e milhões de núcleos, que a gente conhece como core. Então, são máquinas completamente diferentes das que a gente tem usualmente, né, trabalhando no dia a dia, e são bem mais complexas, né, tanto para você operar, né, desde o simples uso através da instalação do sistema operacional, que é totalmente distinto, até a programação. Então, programação paralela numa máquina dessa é bem diferente da programação usual que a gente vê na graduação. Então, Professor, oi. só uma observação, pode ser uma dúvida também, né? Eu cheguei a ler uns artigos ultimamente da dificuldade das principais fabricantes de chips, né, Intel e AMD, de reduzir ainda mais, né, e aumentar a densidade de fabricação e tal, e tinha uma perspectiva que a lei de Moore ia começar a não ser mais cumprida. Não sei se você já leu sobre. Eu queria Isso é a também partir, saber se mais ou menos quando, né? Porque isso é realmente a partir, vai chegar uma limitação, né? Que na eles não verdade vão. já chegou. Que a partir de 2000, a partir de 2005 começou a acontecer isso, que é justamente o que trata esse slide aqui, que você tem três limitações, né, que é a Power Law, que é a limitação pelo alto consumo energético e por fatores físicos dos próprios circuitos integrados, né, porque a dissipação do calor, quanto menor o circuito, quanto mais a densidade for elevada, quanto mais transistores você tiver por área, né, ocupada por esse chip, maior vai ser essa dissipação de calor. De calor. Então, esse é um dos pontos. Né? O segundo é o memory wall, né, que é a limitação pela velocidade de acesso à memória, porque para um processador executar a sua função, obviamente, ele tem que acessar a sua memória, né, e também tem essas limitações. E o LP wall, né, que é a limitação do ganho de desempenho obtido, inclusive, no paralelismo que vocês devem ter visto em arquitetura de computadores, né, como o ILP, né, que é aquela história de pipeline, etc. Então, essas três limitações, de fato, fazem com que essa lei de Moore, né, não seja tão... Ela não é mais válida da forma como ela foi concebida em 65, mas o poder computacional ainda continua crescendo, porque justamente você tem agora, a partir de 2005, o surgimento dos primeiros processadores, inclusive da própria Intel, com múltiplos núcleos, né, que são chamados de core, né, você tem dois tipos, tem múltiplos núcleos e muitos núcleos, né, vou já explicar o que é. Então, foi através dessa inserção de uma nova concepção de processadores é que conseguiu se levar adiante essa elevação de processamento. Começou com um core, depois 2, 3, 4, 6, 8, e assim por diante. Então, foi dessa forma que eles conseguiram contornar, né? É exatamente isso que está sendo dito nesse slide. Então, essa pergunta, inclusive, adiantou, né, que está sendo colocada agora. Então, esse período ficou conhecido, né, como Revolução Multicore. Então, aí você tem um esquema, né, uma figura do Intel i7, né, que é mais ou menos essa época, 2005, com 4 núcleos. E aí você tem a parte de cache que é compartilhada, que fica interna ao processador. Essa L3, né, para quem não lembra, ou quem não sabe, a L3 ela é a memória mais rápida, porque ela está inserida dentro do processador. E aí tem a L2, a L1, enfim. Então, essa foi a forma, né, de continuar a obter um maior desempenho dos processadores, né, modificando significativamente a arquitetura desses caras, né, colocando mais núcleos. Enfim, isso tudo mexeu com vários pontos. Então, ao contrário dessa tendência, né, que é chamada multicore, que buscava principalmente maximizar essa velocidade de execução, né, em programas sequenciais, é bom frisar isso, que aí vai entrar a parte que eu vou falar de GPUs, programas sequenciais, que surge nesse mesmo período, né, uma trajetória alternativa, que é o projeto de microprocessadores, chamado de many-thread ou many-cores, né, que é outra filosofia, que tinha como principal foco, né, aumentar essa eficiência de execução em aplicações paralelas. Então, assim, são dois propósitos diferentes. O multicore foi criado como essa figura desse Intel i7, com o propósito de acelerar a computação sequencial.
mas os many-cores, que são vinculados a aceleradores, né, de forma geral, eles eram com essa filosofia, né, de voltado para aplicações paralelas. Então, aí você tem a mais conhecida de todas, né, que é a GPU, que é a unidade de processamento gráfico. Inclusive, o início não tem nada a ver com computação de propósito geral, né, ela era destinada, de fato, para otimizar a computação gráfica, e isso para videogames, né, porque a demanda era muito elevada, né, isso já, eu não lembro exatamente qual o ano, mas já com jogos 3D, né, desde aqueles Doom, que surgiram, acho que 96, 97, por aí, começaram a aparecer esses primeiros aceleradores gráficos. E, de fato, a concepção, né, dessa arquitetura, desse processador, é bem diferente, que era esses many-cores que eu acabei de mencionar. Então, outro ponto que eu quis trazer aqui na introdução para vocês, que existem duas formas de você pensar em computação paralela, né? Paralelismo a nível de dados, né, é quando você tem muitos dados que podem ser operados, né, computados ou trabalhados simultaneamente. Esse é o primeiro ponto, né, que é o DLP. E o TLP, quando você tem que pensar nas tarefas que devem ser paralelizadas. Então, são duas, assim, você pode trabalhar com as duas formas simultaneamente ou não, né? Então, o nível de paralelismo em termos de tarefa, quando você tem várias tarefas, né, que podem trabalhar simultaneamente. Então, isso é o primeiro ponto. Já esse LP é o que vocês viram, como eu mencionei há pouco, na disciplina de arquitetura de computadores, né, que é uma forma de paralelismo que foi inserida nos computadores sequenciais, né, nos processadores clássicos com apenas uma unidade lógica aritmética e vários registradores. Então, o paralelismo inserido foi pensado na época justamente porque era muito custosa a computação e os recursos eram muito poucos, né? E era muito caro também. Então, assim, para tentar otimizar a computação, foi pensado nesse paralelismo no nível de hardware mesmo, ou seja, você permitir esse pipeline. O que é um pipeline? Tipo você vai quebrando na instrução em micro pedaços, né, que você consegue tratar várias instruções simultaneamente. Então, no registrador PC, por exemplo, computador de programa, você conseguir trabalhar com uma coisa e vai o DMA, que vai acessar o dado na memória, e outros registradores que compõem o processador, conseguir se tratar múltiplas instruções simultaneamente. E, por Professor, fim... Oi. Pipelines ainda são usados nos processadores atuais? Sim, bastante. São, né? E, São tipo, assim, a gente pensa que é uma técnica antiga, mas ela ainda é usada. Eu tinha essa dúvida se ela ainda era usada. Ela é usada assim. E, por fim, as unidades de processamento gráfico, né, os processadores vetoriais, que têm mais ou menos a mesma lógica, né? Esses processadores vetoriais que eu estou falando aí estão mais vinculados à arquitetura do supercomputador chamado Cray, que Cray é o sobrenome do cara que criou esse computador nos anos 70, né? Que até hoje são utilizados. Então, isso aí é o clássico exemplo de processamento paralelo a nível de dados e não a nível de tarefa. Também funciona, mas assim, foi pensado esse tipo de arquitetura para esse processamento paralelo de grande quantidade de dados. Então, alguns problemas, né, reais, né, tem, de fato, a sua natureza já facilita porque eles são paralelizáveis, né? Já você olhando para o problema, você vê que ele naturalmente é paralelizável. Então, tem alguns exemplos, né? Movimento de corpos celestes, que é essa última imagem embaixo, né? A linha de montagem de carro, que inclusive essa linha de montagem de carros, que foi inventada pelo Ford, né? Henry Ford, no começo do século passado, com aquele carro chamado Ford T, que foi o primeiro carro a ser vendido com mais de 1 milhão de unidades, isso no começo do século passado. Ele que concebeu essa ideia, né, de pipeline, você colocar uma linha de montagem, uma fábrica, para poder otimizar, porque primeiro eles fabricavam o carro todinho, né, mas ele colocava múltiplos pedaços sendo montados simultaneamente, que é exatamente o que acontece nas instruções dentro do processador. Caracterização de genomas também, ou então fenômenos meteorológicos, né? Até hoje, esses supercomputadores que estão no top 500, nesse ranking, né, muitos deles tratam desses problemas. São problemas complexos, né? Até hoje a previsão meteorológica
é complicado de obter resultados, principalmente se for um prazo um pouco maior. Então, são problemas complexos. Outro, que eu não coloquei aqui, outro exemplo, são simulações, por exemplo, de explosões nucleares. Então, são problemas difíceis de tratar. A motivação para isso é óbvia, né? É muito melhor você conseguir simular uma explosão nuclear num supercomputador do que num ambiente real, né? Assim, a última explosão que foi feita no mundo, salvo engano, foi ali na região do Paquistão, né? Que são os dois países que desenvolveram por último a arma atômica, foi o Paquistão e a Índia, né? Que os dois vivem em pé de guerra. Então, eu acho que foi. Depois deles, eu acho que foi a França, né, na Polinésia Francesa. Inclusive, tem aquele filme, né, eu esqueci o nome, né, aquele filme que dá uma mutação lá no ovo que está no fundo do mar e, enfim, gera aquele cara, um monstro lá, enfim. Mas ainda bastante empregado. Tanto que, primeiro, quando eu fiz o mestrado na UFRJ. Né? Na UFRJ, um trabalho que eu tive fazendo uma disciplina lá era justamente no LNCC, que na época ficava ali na URCA, que era o Laboratório Nacional de Computação Científica. E aí a gente tinha que programar um computador que tinha memória compartilhada. Aí você tinha que assinar um termo de compromisso, que era obrigatório, porque esse computador era vendido pelos Estados Unidos, se comprometendo a não desenvolver programas ou simulações para fins balísticos, etc., armamentistas, enfim. E até hoje isso existe, né? Se você for olhar no Irã, o Irã não tem computador, supercomputador, né? Eles não têm como adquirir esse tipo de maquinário, porque todos têm o receio, né, que eles desenvolvam, né, ou acelerem o desenvolvimento de uma arma nuclear. Então, tá aqui o site que eu falei, o Top 500, né, ele é atualizado, isso aqui eu esqueci de atualizar, que era para ser novembro de 2020, né, mas vocês veem que tem um ranking aí, né, o primeiro é dos Estados Unidos, mas o primeiro atual não é mais, é do Japão, uma máquina nova que está, olha o número de núcleos, tá vendo? O Core ali, ó, 2.414.000, são máquinas de fato impressionantes, a capacidade de processamento está medida em teraflops. O que é teraflops? São operações que interessam, né, esse tipo de processamento, que é a computação científica. Você está medindo as operações em ponto flutuante. E hoje em dia, esse computador do Japão está na ordem de petaflops, né, que são quintilhões, ele consegue fazer isso em um segundo. Mas, assim, o que está sendo tratado hoje já são máquinas de hexaflop, né? Na verdade, a hexaflop é que são quintilhões, né? Seriam quatrilhões, é verdade. Então, nesse ranking de 500, que é atualizado anualmente, a gente tem 2 ou 3 máquinas no Brasil, né? Tem a Santos Dumont, mas aqui está mais à frente a da Petrobras, uma da Petrobras que é utilizada para várias simulações, né? A gente tem vários modelos matemáticos para tentar localizar, por exemplo, em águas profundas, poços, né? Reservas de petróleo. Então, é esse slide que eu coloquei aí. Depois eu posso disponibilizar, se vocês quiserem ler com calma, né? Mas tem exatamente o Fênix, né? Da Petrobras e esse outro da Climatec da Bahia, né? Então, esses dois computadores são da Atos, né? Com a empresa francesa que trabalha... Inclusive, aqui na UFC a gente tem alguns, né? Com supercomputadores, mas assim, não desse porte. Tem um Senapad, que é o Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho. Você tem alguns centros desses que estão em universidades federais, no Brasil todo, são, sei lá, em torno de 8, 10, e o principal deles é o LNCC, que gerencia toda essa rede. O LNCC, hoje em dia, não fica mais na cidade do Rio, fica em Petrópolis, e lá que fica o Santos Dumont. O Santos Dumont é essas imagens aí que vocês estão vendo, é um computador eu acho que tem 3 ou 4 anos, né, um pouco mais, e figura nesse top 500. Uma das 3 máquinas do Brasil que figura. Vocês veem ali no fundo que é da BU, né, que também é uma empresa francesa, mas a BU ela foi comprada pela Atos. E aí, para você utilizar essa máquina, você tem que submeter um projeto, tem um comitê científico que vai analisar seu pedido, né, saber se o seu problema é relevante. Eles vão analisar seu currículo Lattes para saber se você de fato tem publicações naquele domínio, e aí vão dizer se você terá ou não acesso ao poder computacional. Aqui é a mesma coisa no Senapad, você tem que submeter um projeto de pesquisa, e eles vão analisar se, de fato, você tem argumentos suficientes para utilizar esse maquinário. E
e é bastante empregado. O Senapad, ele é interessante porque ele tem dois, que a maioria desses computadores que estão mais acima, eles trabalham com essas duas arquiteturas, né, com as CPUs e GPUs. As GPUs vinculadas a CPUs. Então, o que eles chamam de lâmina, né, a gente tem várias lâminas no Senapad só com GPUs, né, essas unidades de processamento gráfico. E aí você tem outra nomenclatura que eu coloquei aqui, né, que é o já vinculado a GPUs, que é o paralelismo a nível de threads, né. A primeira vez que isso vocês talvez tenham visto em sistemas operacionais, né, quando você está manipulando as threads. Então, você tem uma bibliotecazinha, por exemplo, se você estiver usando o C, né, você faz o include thread.c e você consegue manipular. O thread é um processo mais leve, digamos assim. Você não tem todas as variáveis necessárias que são exigidas na criação de um processo, por exemplo, através do uso do comando fork, mas elas são mais light, né, digamos assim. Tem até um termo chamado de lightweight process para isso. Certo. Aí tem um request left paralelismo, já é mais vinculado a sistema distribuído, né? Você consegue distribuir várias tarefas que não precisa ter muita comunicação entre elas, e isso é muito bom para sistema distribuído, porque a comunicação, pessoal, ela é um custo muito alto para a computação paralela. Então, se você tiver tarefas em vários processadores que têm que comunicar entre si sobre uma rede, o custo é bastante elevado. Tem formas de você pensar para tentar minimizar esses custos, né, mas não é tão fácil. E aí a taxonomia de Flynn, né, que é mais antiga, mas ainda é válida, né, então esse cara criou essa divisão entre as múltiplas possibilidades de processamento. O computador clássico, né, que tem um processador, uma unidade de lógica aritmética, uma memória principal, ele é atrelado a essa classificação nesse primeiro item, né, que é um único fluxo de instrução e um único fluxo de dados, né, que é o modelo clássico de von Neumann, né. Von Neumann era um matemático húngaro que participou dessa criação do ENIAC, aquele computador que eu falei da Segunda Guerra Mundial. Ele foi, durante a Segunda Guerra Mundial, ele saiu da Hungria, né, fugiu, foi para bater no Instituto Princeton, né, onde trabalhou juntamente com Einstein, e essa arquitetura, né, tem esse nome porque a concepção que ele pensou na época, depois do ENIAC, né, é a que a gente utiliza até hoje, né? Basicamente, essa computação sequencial. Você tem um processador, uma memória, tem que ler a instrução da memória, tem que computar, tem que escrever o resultado de volta, então por isso que é chamado de sequencial, né? Então, o paralelismo nesse tipo que é o single instruction, single data, né, é só explorado como pipeline, como mencionei. Já o single instruction, multiple data, é uma única instrução, mas que opera sobre um conjunto de dados. Aí já existe o paralelismo de fato, né, que é o paralelismo em nível de dados. Então, e que tem a ver com as GPUs, onde você tem um único fluxo de instrução, ou seja, também para processadores vetoriais como a Cray, né. Então, aqui você tem um exemplo, né, como mais ou menos o esquema de uma computação num single instruction multiple data, né, você tem a unidade de controle, tem os elementos de processamento, né, o EP1, EP2, EP3, e que vai interagir com suas memórias, né. E aí, no caso, eu coloquei uma memória que pode ser também compartilhada. Porque ainda existe, quando você tem, na questão do maquinário, você tem máquinas de memória compartilhada, ou seja, um espaço de endereçamento único, e máquinas com memória distribuída, né, que são espaços distintos de endereçamento. E tem as arquiteturas heterogêneas, que são a maioria dos supercomputadores hoje, né, que você trabalha com esses dois tipos de memória. E já esse terceiro elemento da taxonomia de Flynn, ela é mais teórica, né, você tem um múltiplo fluxo de instruções trabalhando sobre um único fluxo de dados. Então, assim, existem experimentos com isso, né, que foram feitos, mas mais para questão de redundância de verificações em alguns problemas específicos. E, por fim, o que é mais empregado nesses supercomputadores que estão naquela lista do top 500, que é esses múltiplos fluxos de instruções e múltiplos fluxos de dados, né? Então, tudo isso sendo executado paralelamente. Então, aí estão as memórias que eu falei, né? Memória compartilhada, basicamente você tem múltiplos processadores que compartilham barramento, né? Tem a sua própria memória, e também tem a memória global.
e memória distribuída, que aí você tem que usar a rede, né, para permitir a comunicação entre os diversos elementos de processamento. Para finalizar essa parte da introdução, né, até hoje, uma das linguagens mais empregadas na computação de alto desempenho, né, que é o termo que a gente utiliza para High Performance Computing em inglês, que é computação paralela, né, de maneira geral, é o Fortran. Fortran, para quem não conhece, foi a primeira linguagem de alto nível implementada, isso ainda no final dos anos 50, eu acho, e hoje em dia a versão mais atual é a Fortran 90, e é, de fato, nessa área de computação de alto desempenho, junto com o C, né, uma das mais usadas. Por quê? Se você olhar, por exemplo, o Senapad, quem mais tem demanda computacional são professores ou pesquisadores do departamento de Química, Física, e são esses dois principalmente. Então, eles usam modelos, né, matemáticos e tem que se fazer suas simulações nesse computador que tem um grande porte, né, de poder computacional. Então, aqui eu coloquei a High Performance Fortran, né, e algumas outras, como o OpenCL, o Cray, né, o Chapel, que eu falei, que é um processador vetorial, e outras mais, né, o CUDA, das GPUs, linguagem de programação Z-Level, e tem muitas outras, né, mas algumas que eu lembrei e coloquei aqui. Para vocês saberem, né, que de fato é um tema relevante, a comunidade europeia recentemente criou esse braço, né, chamado de EuroHPC, que fica em Luxemburgo. Luxemburgo, para quem não conhece, é um principado, né, que fica ali perto da França, entre a França, a Alemanha e Bélgica. Então, eles têm chamado, né, essa chamada foi feita em 2020, justamente para essa questão de tentar construir não só um modelo de programação, mas também um computador da ordem de capacidade de processamento já na exascala, né, que é essa questão de processar 1 quintilhão de flops por segundo. Então, é algo realmente muito grande. Então, poucos, tem o Japão, né, que já está bem junto com a comunidade europeia, e os Estados Unidos que estão, e a China também, que são os 4 primeiros atores, né, no nível mundial que conseguem, né, de fato, se destacar nessa área. Então, vamos finalmente falar do Gama, né? O Gama é um acrônimo, né, vou já explicar o que é, né, mas assim, levando em consideração as limitações físicas, né, que a gente falou quando a dissipação de calor, etc., o avanço computacional, aquela primeira frase do Dijkstra, né? Então, a computação de paralelo, de fato, para você obter um maior poder computacional, a partir de 2005, para processadores simples, vem a questão dos múltiplos núcleos, mas antes de 2005, se você de fato quisesse um poder computacional maior, você teria que tratar com computação paralela, né? E a programação de dispositivos, de maquinários que são paralelos, não são tão simples assim. E aí, nesse contexto, surgiu já há um bom tempo, né, 35 anos, em 1986, Gama, que é um formalismo, né, para especificação de programas. Então, na época, ele foi criado por 2 franceses, eles pensaram nessa questão de ser um intermediário, uma linguagem intermediária entre uma especificação formal de um problema e a implementação desse problema. Então, tem os 2 casos, né, que é o Jean-Pierre Banat e o Daniel Metayer, né, e o que eles pensaram que os motivou naquele momento foi uma maneira de abstrair sobre o problema a ser resolvido, né, deixando de lado as questões intrínsecas ao paradigma que todos nós já, assim, conhecemos, que é o paradigma imperativo. O que é o paradigma imperativo? É o que a gente utiliza em linguagens como Pascal, C, Java, etc., né? Então, que está vinculado à arquitetura de von Neumann, que é um modelo sequencial de computação. Então, como vocês vão ver daqui a pouco, o Gama, ele, de fato, tenta abstrair toda essa questão. Ele deixa mais alto nível para quê? Para, de fato, você se preocupar com a solução do problema e não pensar na arquitetura do computador que vai abrigar a implementação do programa, né, que vai tratar do problema em questão. E repetindo, isso foi uma linguagem formal, na época criada, um modelo formal, que era uma linguagem intermediária, era um modelo intermediário para poder facilitar a derivação de programas.
Então, vamos lá para Gama, né? Gama ele tem um único modelo de dados, que é o multiconjunto. O que é um multiconjunto? A diferença de um multiconjunto para um conjunto é porque ele permite elementos repetidos. É só essa a diferença, né? Então, para facilitar a compreensão desse modelo de programação, ele é visto, podem tentar visualizar como uma solução química, né? Onde os itens de dados que estão nesse multiconjunto são moléculas, né, ou reagentes, né, de uma solução que está ali. Então, esses caras vão interagir entre si e, no final, né, quando não for possível mais ocorrer essas reações, você tem uma solução estável. Então, essa solução estável seria o multiconjunto final, né, que contém o resultado da computação. Então, um programa simples em Gama é isso aí, ó, é um par representando uma ação que deve ser executada sobre os elementos do multiconjunto. Isso observando a condição de reação. Então, você vai testar uma condição de reação sobre determinados elementos do multiconjunto que vão produzir uma ação, que é a computação em si. Então, usando essa metáfora da reação química, né, você tem, de um lado, os elementos de uma solução, que são selecionados pela condição de reação e produzem uma ação, um novo elemento J que vai ser colocado nessa solução química, né, que na verdade é um multiconjunto. Então, é só uma maneira de facilitar, né, essa visualização básica, né, do que vem a ser um programa em Gama. Então, aqui, já usando o formalismo, né, esse programa em Gama, que se chama Max, ele computa o maior elemento de um determinado conjunto, no caso, um multiconjunto, né? Então, ele seleciona dois elementos, x e y, e a condição de reação é, esses dois caras vão reagir, você tem um multiconjunto aqui, ó, 2, 3, 4 e 13. Então, ele vai selecionar dois elementos, x e y, por exemplo. Ele pega o 3 e o 4 e verifica, eles satisfazem a propriedade, né, que está na condição de reação. 3 é menor ou igual a 4? Sim. E aí ele devolve apenas um elemento, que é o 4. E seguindo, né, ele faz a seleção de dois elementos que, novamente, satisfazem a condição de reação. O elemento 2 é removido do multiconjunto e permanecem os dois últimos elementos que vão também reagir. E, finalmente, a gente tem essa solução estável, né, usando a analogia do modelo químico, e nenhuma mais reação pode ser executada. Se vocês estiverem atentos assim, não há nenhuma restrição sobre a ordem como esses elementos do multiconjunto podem ser acessados. E aí que entra o potencial paralelismo, né, desse modelo de programação. A interação livre entre os elementos do multiconjunto. Os programas em Gama são executados, né, implicitamente de maneira paralela, né, e se a condição de reação for satisfeita para alguns subconjuntos disjuntos do multiconjunto, essas reações podem ocorrer simultaneamente. Então, daí que advém todo o potencial paralelismo, né, fornecido por esse modelo de programação. Então, a possibilidade de se livrar... Uma pergunta. Esses dados, como é que eles são coletados e como são armazenados para serem processados? Eu vou explicar mais adiante um pouco. Vou mostrar alguns modelos de implementados. Aliás, umas implementações de gamas. Vou explicar mais adiante. Então, mas primeiro eu estou trazendo os conceitos para vocês entenderem, vou explicar alguns problemas mais adiante, mas os conceitos são esses, ou seja, já falando como linguagem, digamos, é um modelo, não manter como modelo, mas intrinsecamente ele é paralelo, porque não há restrições. Se vocês observarem aqui a sintaxe aqui do modelo, você não tem nada dizendo. Você tem só três coisas. A condição de reação, você testa se os dois elementos, um é menor ou igual ao outro, e a ação, que é o produto, né, dessa reação. Então, é daí que surge toda essa potencial sobre o paralelismo, né? Então, essa possibilidade de livrar da sequencialidade em Gama, né, traz duas consequências. Permite o programador descrever de uma maneira muito alto nível, né, de maneira abstrata, e também torna Gama desejável, né, que foi a motivação original, como linguagem intermediária no processo de derivação de programas. Ou seja, quando você usa uma linguagem formal como Z, para pensar sobre um determinado problema, você formaliza o problema, formaliza a solução, e se você quer derivar para uma linguagem de programação, tipo C, etc., você poderia utilizar uma linguagem intermediária, que seria o caso do Gama.
E como ela não usa sequencialidade como paradigma, a linguagem leva a essa construção de programas paralelos. Um operador, pessoal, que é intrinsecamente ligado à arquitetura no modelo do von Neumann, que é a sequencialidade, é o ponto e vírgula. Pascal, C e outras linguagens utilizam ponto e vírgula não porque tem alguma coisa a ver com o algoritmo que você está implementando. Não, é o fato de você estar implementando aquele programa numa arquitetura sequencial. Então, esse ponto e vírgula diz, você tem que executar primeiro essa linha, para depois passar para a segunda e assim por diante. Então, isso está vinculado ao modelo de programação que é imperativo, mas não é que está vinculado à sua arquitetura sequencial. Então, mas isso nada tem a ver com o problema que você está tratando. Mas quando a gente está aprendendo, inclusive, algoritmo, não sei se vocês passaram por essa etapa, por exemplo, utilizando uma pseudo-linguagem de programação como Portugal, no próprio Portugal, você que deveria estar pensando na solução do problema e não na linguagem de programação que você vai implementar, você acaba usando sempre o ponto e vírgula também, que não tem nada a ver com a abstração que deveria ser trazida para solucionar o problema. Então, não se assuste, né, mas isso aqui é a definição formal de gama, certo? Então, o operador gama, não tem um apontador aqui, infelizmente, mas o apontador, o gama, que é a parte superior, ele pode até mexer com M reações. O que é uma reação? Que é a condição de reação, que é o R, e a ação, que é o produto. Aquele programa que eu mostrei, né, de obter o máximo elemento, é isso, né? Você tem, de um lado, a condição de reação, que testa, que é esse R, se um elemento é menor ou igual ao outro, e o produto da ação, que é só colocar o maior elemento de volta no multiconjunto. Então, o que é que acontece? Tem duas possibilidades, que é essa definição formal de gama. Se você, para qualquer elemento do multiconjunto, né, que é esse de 1 a n, para qualquer x1, xn, pertencente a um multiconjunto, não houver reação, não houver nenhuma condição de reação sendo verificado em todo o multiconjunto, então o multiconjunto permanece como está. Caso contrário, que é o que interessa, né, você tem uma condição de reação sendo executada, né, você retira, né, do multiconjunto os elementos que estão na presença na condição de reação, que seria o x e o y naquele exemplo, e põe de volta apenas o produto da ação, que é o y, né, que no caso é o maior elemento. Então, basicamente, a definição formal, né, que é o núcleo de gama, é esse ponto, né, que define o que é que pode ser feito. Então, o único modelo de dados, repetindo, do gama multiconjunto, né, os elementos do multiconjunto, eles podem ser elementos simples, né, numéricos, inteiros, ou compostos, né, até mesmo multiconjuntos, isso pode ser feito, né, vou explicar mais adiante. Mas aí o que é que consiste um programa em gama, né, não mais uma sequência de instruções, seguidas de ponto e vírgula e tal, modificando o estado, que no caso é a memória principal, né, que a gente está acostumado nessa arquitetura de von Neumann, ou se você estiver utilizando uma linguagem funcional, que é o modelo funcional de programação, como o Lisp, o ML, você não se preocupa com essa função aplicada aos seus argumentos, que também tem uma sequencialidade imposta aí, porque tem a questão da recursividade. Então, a recursividade é um modelo sequencial também de programação que está vinculado às linguagens funcionais. Por quê? Porque as linguagens funcionais, quando foram criadas, né, nos anos 70 também, elas tiveram que ser implementadas. O modelo de computação que tinha na época disponível eram modelos sequenciais. Mas aí o modelo gama, ele é um transformador de multiconjunto, né, operando os dados de uma só vez, isso de maneira paralela, né? Isso é a potencialidade que gama oferece. Então está aí, se a condição de reação é satisfeita por algum subconjunto disjunto, né, as reações podem ser realizadas independentemente, né, que é importante, e simultaneamente. Então essa propriedade é a razão principal, né, pelo qual os programas em gama exibem esse paralelismo. Então vou colocar aqui alguns exemplos do que pode ser feito, né, só para mostrar como é bastante abstrato, né, a solução de um determinado problema. Esse primeiro é para calcular os números primos que estão contidos entre um intervalo, né, de 2 a n. Então, você tem uma só reação, e a condição de reação ele vai selecionar dois elementos aleatórios do multiconjunto, vai verificar se x é múltiplo de y. Se x for múltiplo de y, o x é eliminado e a produto da ação é apenas colocar de volta no multiconjunto esse y. Então, assim, aí vocês já estão pensando, né, como alguém já falou há pouco, mas como é que isso é implementado? Isso eu vou tratar mais adiante. Mas o que importa aqui é a ideia original de gama, focar no problema e
vocês vejam que esse formalismo, ele, de fato, trata apenas do que deve ser solucionado, é isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, não é uma maneira, já que vocês são tão, provavelmente a primeira vez que vocês estão se deparando com esse tipo de abstração, assim, não é trivial no primeiro momento, mas, inclusive, quando eu me formei, eu me graduei na UES, eu lembro que tinha um professor lá que dizia, depois, eu só fui entender isso depois, né, porque a primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Pascal, que era LP1, a LP2 foi, acho que foi COBOL, nem lembro mais, e a LP3, que era Prolog. E aí, professor dessa disciplina, LP3, que era Prolog, dizia que deveria ter sido a primeira linguagem de programação ensinada na graduação. Por quê? Porque a gente não teria os vícios, né, entre aspas, do paradigma imperativo. Né? Você vai pensando no problema já com a característica da arquitetura da máquina, que nada tem a ver com a solução do problema, enfim. Então, mais um exemplo, né, um programa, isso aqui é bem simples, você tem um cálculo do número fatorial. Então, você tem um multiconjunto, né, com esses números, o que ele faz? Todas as condições de reações são verdadeiras, ele pega dois elementos aleatórios, né, de maneira que é importante, não determinística, do multiconjunto, e retorna apenas o produto desses dois caras que ele selecionou. Então, novamente, é uma abstração do problema, né, que deve ser solucionado. Você tem aí o nome do programa do lado esquerdo, a fatorial de n, o operador gama, aí você tem apenas uma reação, né, que é o R, vírgula, que está entre parênteses, o multiconjunto, que é de 1 até n, e aí você especifica a condição de reação, que é o R. Né, você seleciona dois elementos x e y, essa condição de reação é sempre verdadeira, e aí ele já executa a ação, que é x vezes y. Um outro problema de ordenação, que é um problema clássico da computação, né, para quem lembra de estrutura de dados, etc., inclusive a parte de concepção de análise, né, de análise de algoritmo, quando você vai estudar a parte de complexidade, esses múltiplos algoritmos de ordenação são bastante estudados. Então, está aí, de novo, uma só condição, uma só reação, né, e aí você já está mexendo com dados que são tuplas, na verdade. Né? O multiconjunto é constituído de tuplas, onde o primeiro elemento, né, o i e j, são os índices dentro do multiconjunto. E aí é uma forma, né, de você colocar mais informações nos dados que estão sendo manipulados pelo multiconjunto. Mas, como eu tinha falado, é possível, inclusive, manipular os multiconjuntos dentro do multiconjunto, que são as tensões chamadas de alta ordem. Então, aqui você tem a condição de reação, ele seleciona duas tuplas, né, de tamanho 2, e verifica se o índice I for maior do que o J e o valor V for menor do que W, então a gente faz essa permuta entre esses elementos, mas não do índice, né? Apenas do valor do elemento, que é o W vai para o lugar do V e o V vai no lugar do W. Então, é esse produto da ação. Ele não vai mexer no tamanho do multiconjunto nem no número de elementos, ele apenas faz a ordenação. Então, novamente, o foco aqui é na solução do problema. Você, de fato, não está levando em consideração absolutamente nada sobre como implementar isso, né? Você está apenas abstraindo em como se deveria tratar a solução de um determinado problema. O caminho mais curto, né, que tem a ver com a parte de grafos, então, novamente, só tem uma condição de reação, você, novamente, está trabalhando com tuplas, né? Então, o que é o problema? Para quem não lembra, um grafo, né, são múltiplos vértices, né, ligados por arestas. No caso, essas arestas têm pesos, né? E quando você quer achar um caminho mais curto, que tem várias aplicações, inclusive de telecomunicações, você utiliza esse tipo de algoritmo, né? Que tem a ver com aquele cara, como no primeiro slide, Dijkstra, acho que foi o primeiro pesquisador que trouxe um algoritmo para solucionar esse problema, né, de ensino de gráfico. E grafos, pessoal, como muitas outras áreas da computação, não é uma área que surgiu da computação, ela veio da matemática, né? O primeiro cara que tratou isso foi o Euler, né, em 1790, né, que trouxe um problema lá, que foi o que deu origem a essa área de teoria dos grafos, que hoje é uma área da computação, né. Então, esse caminho mais curto, você tem essa condição de reação, que pega duas tuplas, que tem dois vértices, né, V1 e V2, que tem um custo, que é essa aresta, né, entre esses dois vértices, V2 e V3, que tem esse C23, que é o custo, e, por fim, ele vai pegar um terceiro vértice, que tem V1 até V3, e verificar se esse custo é maior ou menor. Se ele for maior, aí ele substitui a aresta de V1 a V3 por esses dois, ou seja, então, na verdade, está mostrando que o caminho, passando por nós intermediários,
é menos custoso do que os nós que passam por essa ligação direta. Um problema clássico também da computação, que também foi tratado por Dijkstra nessa época, nos anos 70, no final dos anos 60, é o jantar dos filósofos, né? Isso vocês devem ter visto em sistemas operacionais, mas basicamente é você trazer algoritmos para solucionar problemas onde tem divisão de recursos, né? Sendo acessado por múltiplos processos. Então, como é que você funciona? Você tem 5 filósofos, né, que dividem uma mesa, tem um único prato. O problema original era um prato de macarrão e não tem faca, né? Cada filósofo tem 2 garfos, um do lado esquerdo e do lado direito, só que eles são compartilhados com os filósofos vizinhos. Então, para acessar esse recurso compartilhado, que é o prato de macarronada, você tem que ter regras, né? Então, tem vários algoritmos que foram propostos, mas, enfim, a solução trazida aqui, que eu coloquei em Gama, né, é exatamente, você tem o F é de fork, né, de garfo, ele vai pegar o E, que está do lado esquerdo, e aí ele utiliza o operador mod, né, que é o operador inteiro, que na verdade é o resto, né, e pega esses dois. Se for verdadeiro, né, ou seja, se F1 e F2 são os garfos que estão no multiconjunto, F0, F1, F2, F3, F4, são é o multiconjunto, né, que tem 5 elementos, que são 5 garfos, que são esses recursos compartilhados. Então, se for verdadeiro, né, ou seja, F1 e F2 estão presentes, então ele tira esses 2 caras e substitui com o P1, que é o filósofo que pediu o acesso a esse recurso compartilhado, esses 2 garfos. Depois que ele fez o uso, ele vai repor, né, que é essa segunda reação. Esse é o primeiro exemplo que eu estou trazendo, pessoal, com 2 reações, né, R1A1 é uma reação, R2A2 é outra reação. E aí ele faz, a condição de reação no R2 é sempre verdadeira, ele já coloca de volta esses garfos, né, ele utilizou. Vejam que aí nessa computação não tem um estado, acho que não é o estado pensando, é uma computação intensiva. Ele usa os recursos compartilhados e já os põe de volta. Mas esse tipo de algoritmo é justamente para testar essas soluções de recursos compartilhados. Então, um exemplo um pouco mais ilustrado para vocês entenderem um pouco melhor Gama, né? Gama é um acrônimo, não coloquei aí, mas é General Abstraction Manipulation Multiset, né? Então, é uma manipulação geral, que é um paradigma, né? O Gama, como tem um paradigma imperativo, o Gama é um paradigma de reescrita de multiconjunto, que ele é conhecido. Então, esse programa aqui, pessoal, ele vai buscar o menor elemento, já não é o máximo, né? Tem uma só reação, o que ele faz? Ele pega 2 elementos do multiconjunto, eu estou iniciando o multiconjunto com 5 elementos, 2, 10, 5, 6 e 3. E aí ele seleciona o 10 e o 5, aí ele vai testar, o 10 é maior ou igual a 5? É. Aí o que ele põe de volta? Ele põe o 5, ele está buscando agora, não é o máximo, é o mínimo, né? E já a segunda seleção, vai pegar os 2 elementos 5 e 6, testa e coloca quem? Vai testar o 5 é maior ou igual a 6? Não é. Né? Então, na verdade, o Y é o 5, né? Então, vai voltar apenas o 5. Depois, o 2 e o 5 permanece como está, porque não satisfez a condição de reação, né? Porque o X não é maior ou igual a Y. E, por fim, o 2 e o 3 são os 2 últimos elementos selecionados do multiconjunto, vai obter o conjunto final, que tem o elemento mínimo, né? Então, talvez seja mais fácil de visualizar dessa forma. E aqui eu estou já adiantando algumas implementações, né, que tem um gama sequencial, sim, tem várias, né, mas essa gama sequencial eu utilizo no processador. Depois, isso eu mexi o gama MPI, né, eu tratei dela diretamente. O que é MPI? Para quem talvez tenha visto em sistemas distribuídos, né, é uma interface para passagem de mensagem, ou seja, permite a comunicação entre processadores que estão em máquinas diferentes sobre uma rede, né. Então, é bastante empregado nessa parte de computação paralela. E, por fim, eu vou tratar mais adiante de outra implementação de Gama GPU. Então, eu vou falar basicamente do Gama base, né, que é esse que utiliza NPI, e Gama GPU. E vou falar também um pouco de Gama estruturado, se der tempo. Né? Acho que até 5h30. Já tem quase 1 hora aqui de fala. Então, essa primeira implementação, que é o Gama MPI, ele funciona assim. Ó, cada reação é alocada a uma célula. E cada processo... E aí que começam a entrar os problemas, como o colega perguntou. Né? Quando você vai, de fato, implementar esse modelo de computação paralela, você tem que se ater ao que existe. Né?
pelo menos quando eu fiz o meu mestrado na UFRJ, que eu trabalhei com esse modelo e tive que implementar, na verdade, eu implementei em gama estruturada, mas eu tive que ajeitar o que a gente chama de gama base, que é essa primeira implementação sobre o sistema distribuído, que era que utiliza MPI, né? Tinha alguns problemas, tive que tratar, mas enfim, cada reação vai ser vinculada a uma célula, né? Então, cada processo vai receber uma cópia do multiconjunto, e a versão, na época, né, isso foi em 98, foi utilizada a versão LAN, né, que não existe mais do MPI, que é o raio 6.1. Então, ilustrando, né, o célula 0 vai gerenciar o bag, né, que a gente chama multiconjunto também de bag, né, que é o gerenciador de multiconjunto, e vai passar para a célula 1, que é o responsável pela execução das outras células. Você tem dois tipos de células, célula de controle, isso é um esquema, né, arquitetural, digamos, de implementação do modelo Gama. E as células 2, 3 são células que são os programas em si, né, que são essas reações. Aqui tem uma figura que é melhor de entender, que tem esse controlador principal, o bag cell, são as duas células para todo o programa Gama, ele existe, né? Elas existem. Esse bag cell que é responsável por operar o multiconjunto e o controlador principal que vai iniciar o programa e finalizar, né? E esses controladores existem, o C, né? Quando você tem mais de uma reação. Esse o W aí de worker, né? De trabalhador, são células que vão de fato executar os programas ou as reações. Relembrando um pouco de compiladores, né? Então, como é que funciona? Você tem uma extensão que a gente utiliza, chama GM, né, de Gama, você tem um código.gm, utiliza esses dois analisadores, né, Lex e sintático, que vocês devem ter visto em compiladores, e aí você gera alguns códigos em C. No caso do GPU, que é uma implementação de GPU, você utiliza o .cu, né, que é CUDA, né? Então, você faz essa tradução. Primeiro, você faz a análise Lex, para que serve a análise Lex, para quem não lembra? Você reconhece os lexemas, né, os tokens, e depois vê as propriedades da gramática, né, daquela, no caso, Gama, né, para ver se elas são verificadas. E só então você faz a tradução. A gente optou por usar uma tradução de uma linguagem já que trabalha com o sistema distribuído, que é o C na época, né. No caso do GPU, CUDA. E a compilação utiliza, né, o GCC, MPI-CC. Por que MPI-CC? Porque é a biblioteca, né, que utiliza essa passagem de mensagem, ou NVCC para CUDA. E aí você finalmente tem um código executado. Então, esse é o processo de compilação de um código em Gama. Já para implementação, quando a gente não utiliza aquele formalismo, né, a gente utiliza isso aí. Então, o programa, o GM, né, ele tem essa cara, você tem essas múltiplas reações, R1, R2, Rn, né, com os elementos multiconjuntos. Aí tem a palavra-chave where, né, com a palavra que diz onde R1 ele vai substituir, né, que seria a condição de ação, né, x1, x2, xn do multiconjunto, que são os elementos selecionados, se a condição de reação for verificada, que é uma função booleana, né, se F1, F2, Fn são funções booleanas. Então, ele vai testar os elementos selecionados do multiconjunto, se elas satisfazem essa condição de reação, se sim, e aí entra a reação. Então, essa é a cara de um programa de fato, né. Aí já traduzi novamente, né, aqueles dois exemplos que eu coloquei, né, que é o cálculo do fatorial. Então, você tem o fatorial.gm, multiconjunto 1, 2, 3 até n, onde o fatorial vai ser o quê? Vai ser a substituição no multiconjunto dos dois elementos selecionados x e y pela sua multiplicação. E qual a condição de reação? True, é sempre verdadeiro, ou seja, ele seleciona 5 e 6, retorna 30, 7 e 5, retorna 35, e assim por diante. Já o de ordenação, que é esse segundo aí do lado direito, né? Isso usando a sintaxe já da implementação, é essa. Você substitui, né? Primeira coisa, lembra-se que eu falei que eram tuplas, né? Então você tem um multiconjunto com n elementos, pode ser de 1 a n, e você vai ordenar esses caras, né? Eles estão numa ordem aleatória. Então, primeiro você vai inserir os índices, né? Para constituir essas tuplas, que aí você vai substituir todos os elementos x com esse 0x, todos os elementos vão ter esse índice 0. Ou seja, se a condição for verificada que é true, então sempre verdadeira. Depois disso, quando você tiver esse espaço de tupla, aí você vai inserir os seus índices, né? Acrescentando 1. Então você vai ter 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Depois, então, é que você vai fazer a segunda reação, né? Para testar esses elementos e a saída será o conjunto ordenado. Bom, essa é a primeira implementação, né, que
que foi feita usando Gama, né? Mas, assim, como eu já posso adiantar para vocês, é um esquema que a gente utilizou um sistema distribuído usando o MPI, mas o controle do multiconjunto foi o gargalo, né? É engraçado porque, na verdade, é um modelo de computação que, para ser implementado de acordo com a filosofia proposta, com as restrições que a gente tinha na época, né, que ainda tem, era muito difícil de você ganhar todo o potencial proposto, né, no paralelismo, né, pensado. Numa máquina de memória compartilhada, você consegue trabalhar, que eu vou mostrar daqui a pouco, essa segunda implementação de Gama GPU, você consegue, de fato, ficar mais próximo a isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que a manipulação nesse bag cell do multiconjunto é difícil, porque o que eles propõem é que, na verdade, você tenha uma seleção de elementos do multiconjunto de maneira não determinística, né, que já não é fácil por si só, porque você utiliza uma estrutura de dados, né, no caso, a implementação foi uma estrutura de dados, foram várias estruturas, né, mas são sequenciais. Então, quando você cria uma estrutura de dados que seja uma lista encadeada com ponteiros, você já está criando uma ordenação, né, dentre esses elementos. Então, você não tem como acessar dessa maneira aleatória que ele propõe, né, não determinística. Então, isso já mata o potencial desse modelo de programação. Mas, enfim, é uma maneira de você galgar para poder tentar entender melhor e trazer melhorias, otimizações nas implementações para obter melhores resultados. E aí que surgiu a motivação de uma nova, né, implementação desse modelo chamado Gama GPU. Então, isso foi trazido, né, porque o GPU, a unidade de processamento gráfico, a princípio tinha sido pensado não como um processador de computação geral, né, genérica, mas específico para a computação gráfica. Mas aí o pessoal começou a fornecer, né, meios de você conseguir, de fato, programar através de APIs esse dispositivo, que foi a NVIDIA, né, que trouxe isso. E aí foi logo trazido para computação paralela, né? Porque é computação paralela de dados, né? Você tem essa possibilidade. O esquema arquitetônico de GPU é propício para esse tipo de computação paralela de dados. Como vocês podem ver, pessoal, do lado esquerdo, a CPU, ela funciona como já tinha trazido anteriormente. Você tem uma unidade de controle bem maior, que ocupa bem mais espaço fisicamente no processador. Você tem, nesse caso aí, já com 4 cores, né, 4 núcleos, 4 unidades lógicas e aritméticas, onde de fato acontece a computação, uma memória cache, né, bem grande, e uma memória RAM, que é acessada pelo processador, né, essas divisões são distintas. Já a GPU, o esquema arquitetônico é bem diferente, né, você tem unidades de controle muito pequenas, certo? E aí você já não tem estratégias como pipeline, então outras estratégias que você tenta usar para poder melhorar o processamento, né, a taxa de desocupação do processador menor. E, no caso, a maior parte do processador é dedicado, né, a pequenas unidades de computação onde as threads executam, que são essas áreas verdes, né, que são bem maiores do que a dedicada na CPU. Na CPU, você tem uma grande área de controle, uma área intermediária de 4 unidades de lógica aritmética, mas lembrando que as CPUs, mesmo com esses 4 núcleos que eu estou mostrando aí, elas foram pensadas para otimizar programas sequenciais, trazer um melhor desempenho para esse tipo de computação, não computação paralela, que é o caso do GPU. Então, daí surgiram as arquiteturas heterogêneas, né, que você tem que mesclar o uso desses dois caras, CPU e GPUs, para obter melhor desempenho de computação. Usando aquele top 500, né, só aquele top 500, esse aí é o que representa o uso desses coprocessadores, né, que participam dessas arquiteturas heterogêneas, nessas 500 máquinas mais potentes, né, no mundo. Né, 61% da NVIDIA, né, que são as GPUs, 4% da AMD, 28% da Intel, né, que é o Xiaomi, e híbridos, e um do Japão, que é esse PES e SC, que eu acho que é 1%, não é mais. Enfim, mas o maior é dominado até hoje pelo GPU, que é o que a gente tem aqui no Senapad. E aí você vê o desempenho, de fato, em gigaflops, né, entre as placas NVIDIA, né, e as placas Intel CPU. E são CPUs, né, não são unidades de processamento gráfico, né, que seria o Xeon Phi, né, que é o concorrente direto da NVIDIA.
Então, vocês estão vendo que há um gap muito grande, né, de capacidade de computação em gigaflop entre o Tesla K40, né, por exemplo, e esses outros CPUs aí que são colocados nesse gráfico. Isso até 2014. Então, veja, usando o mesmo esquema, porque o Gamma GPU ele usou aquela implementação de Gamma usando MPI para sistema distribuído e fez algumas adaptações que estão nesse esquema aí. Você tem o controlador principal, que tenha o uso apenas da CPU, tem os controladores para cada reação, né, que são também CPUs, e a diferença está nas células trabalhadoras que ficam embaixo, tem o acréscimo da GPU. Tem a CPU e a GPU, né? Então, porque quando você vai compilar o programa, você tem que especificar se vai fazer uso de GPU ou não, né? E a BagCell, que é o que controla o multiconjunto, ele vai ser controlado apenas por CPU. Mas, assim, a motivação para isso foi justamente permitir que, de fato, o multiconjunto pudesse ser tratado de maneira paralela, porque essa primeira implementação tinha uma questão de centralização no controle do multiconjunto. Você passava o multiconjunto para o processador, ele testava a condição de reação, mexia e devolvia para o cara. Mas, assim, isso matava o paralelismo de fato, né? Então, essa implementação Gamma GPU tratou esse problema, permitindo paralelismo na computação, né, dos elementos do multiconjunto. A distinção aqui da compilação, como é que ela funciona? Você tem que especificar, né, no ponto .gm se você vai fazer o uso de GPU ou não, né? Você acrescenta o if GPU, se não tiver, né, no caso o GPU suporte não for necessário, ele faz do jeito que a gente fazia anteriormente, o GCC já gera um executável. Caso não, ele vai fazer o uso do run GPU, né, vai gerar um código em CUDA, e depois você faz a compilação com o GCC também, né, porque tem a parte de CPU. As CPUs coordenam, né, os trabalhos das GPUs, no caso. Então, aqui tem um esquema de como funciona, né? Você recebe, né, usando aquela figura ali, o multiconjunto do BagCell, né? O BagCell é esse cara aqui de baixo. Então, você recebe o passo 1, né, o multiconjunto do BagCell, isso aí na CPU. Vocês estão vendo que é a CPU que é o host, não é o device. O device é a GPU. Transforma o multiconjunto num array, que é um vetor, que é o que vai ser lido nos processadores GPUs, copia esse multiconjunto na memória do GPU, e você vai calcular o número de blocos necessários. A gente trabalhou nessa implementação apenas com uma grid, né? Cada grid é composta de múltiplos blocos, cada bloco tem várias threads, né? Então, esse cálculo é feito ainda na CPU, do número de blocos e threads que são invocados por kernel, né? Esse paralelo kernel, que de fato onde vai acontecer o paralelismo. E aí, no dispositivo, no device GPU, onde de fato ocorre essa parte do paralelismo, você tem múltiplas threads, né, que vão testar as múltiplas combinações, as condições de reações do multiconjunto. E aí, finalmente, você retorna esses testes do multiconjunto, essas mexidas que vão ser implementadas pela CPU, não pelas GPUs. Né? Então, você copia a estrutura da GPU memória para a CPU. Então, está aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro que eu estou tentando passar para vocês. Você tem um multiconjunto, né, com 8 elementos, 8, 2, 5, 9, 1, 4, 7. Então, você tem, no caso, 8 threads, né, T0, T1, isso, usando esse esquema aqui, você tem essas threads que estão dentro desse bloco, por exemplo, o bloco 0. Então, você tem 8 threads, cada thread vai estar associado a um elemento base. O que é um elemento base? É um só elemento do multiconjunto. Peguei um elemento que não tem tuplas, no caso, apenas elementos simples, né, números inteiros. Então, a T0 vai trabalhar com o elemento base 8, a T1 com o elemento base 2, T2 com o elemento 5, e assim por diante. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer todos os testes possíveis, que é aí que entra o problema das implementações de Gamma, que é essa explosão combinatória, que ele tem que fazer todos esses testes de reações possíveis com todos os elementos do multiconjunto. Então, aqui o T0, que é o elemento base 8, vai testar com 2, saber se é maior, né? Que é aquele problema do elemento máximo. 2, 5, 9, 1, e assim por diante. T1 vai pegar o 2, testar. Já tem uma estratégia de otimização nessa implementação que ele não vai testar a partir de 8, né? Ele já vai testar 5, 9, 1, 4, 7, 3, e depois é que ele testa com 8. Se você pegar por exemplo, o T6, que é o 7, ele vai testar com 3, e logo depois ele vai testar com 4, decrescente até chegar ao 8. Essa é uma otimização que foi utilizada nessa implementação para
evitar redundâncias, né? De fato, permitiu a potencialização do paralelismo de dados nessa implementação. Então, usando esse mesmo exemplo, né, de cálculo do elemento máximo, você tem esses 8 threads, né, do lado esquerdo. O que é que acontece de fato, né? Os elementos base, ele vai primeiro, né? Olha essa figura anterior. O 8 ele vai testar com o elemento vizinho 2. Ele é maior ou igual a 2? V, que é esse vizinho pequeno aí em cima, né? O que acontece nesse momento, né? Em paralelo, na thread 1, 2, que é o elemento base, estava testando com 5. Não satisfez a propriedade, você colocou um x em cima. Mas o fato de 8 maior ou igual a 2 ter interagido e ter dado verdadeiro, aí já impede as demais computações que iriam ocorrer na thread 1. Por quê? Porque o 2 já reagiu. O elemento 8 e o 2 já reagiram conjuntamente na thread 0. T2 testa o 5 maior ou igual a 9, não produz, né? A T3 vai mexer com 9 maior ou igual a 1, produz, é verdadeiro. E aí você já tem que pegar o elemento 1, que também está na thread 4, e já impedir que a computação prossiga. Por quê? Porque esses dois elementos reagiram. Então, aqui nessa coluna aí do meio dessa figura, você tem a evolução do multiconjunto, né? 2, 2 reage, volta apenas o elemento 8. 5 reage, volta apenas 5, com 4, né? 9 e 1 reage, 9 volta, né? 7 e 3, 7. E aí, novamente, você tem um conjunto intermediário, você vai ter do lado direito as 4 threads necessárias para fazer essa computação intermediária. O 8 maior ou igual a 5, né, verdadeiro, produz, aí já impede a computação da thread 1, que está mexendo com o elemento 5. Então, existe, de fato, paralelismo ocorrendo dentro das GPUs, né, que não era o caso da primeira implementação com o controle de multiconjunto. Não sei se ainda deu para ficar mais ou menos evidente, mas essa é a motivação principal da gente ter trazido, assim, eu não estou dando detalhes mais aprofundados, porque demandaria mais tempo, mas, assim, isso foi uma tese que eu orientei, uma dissertação que eu orientei, né, no UFRJ de mestrado, de um aluno que era da Marinha, do IPQM, Instituto de Pesquisa da Marinha. Na verdade, foram 2 alunos, né? O primeiro, ele implementou um problema real. Vocês podem estar imaginando, esse gama já foi usado para programas reais? Sim, e se mostrou bem válido. Por quê? Porque tratou primeiro com problemas de computação gráfica, isso nos anos 90, basicamente, né, grandes problemas, porque facilitou quem implementou, usando esse formalismo gama na época, implementou problemas que eram complexos, né, de uma maneira mais simples, porque de fato se atém ao problema, né? Você não está preocupado com as questões de implementação. E esse aluno do mestrado no Rio, né, que inclusive chegou até a ganhar um prêmio na época, ele fez um problema que é muito relevante para a Marinha, que é a fusão de dados, né, que você vai tentar acompanhar potenciais inimigos, ou potenciais objetos dentro do mar, né, através de múltiplos sensores que são colocados em buoys, etc. Né. Então, ele implementou esse problema chamado de fusão de dados, que é um problema complexo de ser implementado, usando o paradigma Gama. Né. Na verdade, ele usou o paradigma Gama MPI, e o segundo aluno, que também era do IPQM, usou o Gama GPU e implementou também esse mesmo problema. O que ficou interessante porque mostrou, de fato, um ganho em desempenho, né, usando o Gama GPU, porque tem essa questão de tratar o multiconjunto, né, que é um multiconjunto bem grande, né, um multiconjunto com apenas 8 elementos, de maneira paralela, de fato. Então, aqui eu vou entrar na última parte dessa apresentação, que é a gama estruturada. Né? A gama estruturada é outra implementação que foi realizada, nesse caso foi a minha dissertação de mestrado ainda, né? Que abordou outra potencialidade de gama. Então, a extensão, na verdade, né, também. Então, assim, a gente mostrou alguns exemplos simples, né? Quando você quer inserir informações adicionais no multiconjunto, você tem que usar, por exemplo, tuplas, né, através dos índices e tal. Então, essa é uma das motivações para o gama estruturado. Também foi proposto por, acho que foi, não lembro se foi Daniel Metaí, mas enfim, foi proposto também o formalismo gama estruturado para tentar tratar, usando a mesma filosofia de gama, né, mas você poder especificar essas estruturas de dados, essa estruturação de dados em multiconjunto, sem perder
essa propriedade principal, que é essa propriedade de localidade que permite o paralelismo, né? Então, é isso que está sendo colocado como motivação aqui, né? Não facilita a tarefa de estruturar dados ou para especificar uma estratégia de controle em particular, né? Está em inglês aqui, pessoal, porque eu tinha apresentado isso no final do ano passado no congresso e tem algumas frases que acabei não traduzindo aqui. Mas ele não, as motivações são essas, né? A motivação original de Gama é justamente criar programas com menor número de restrições, e Gama estruturado mantém isso. E é necessário para usar a estratégia, e assim, a motivação é porque é necessário, necessário usar estratagemas mais e mais complicadas, né, para poder representar a estrutura de dados. Quando você tem estrutura de dados mais complexos para poder implementar um de determinado programa. Então, está aqui um exemplo, né, do que eu falei das tuplas, né, você tem os índices sendo representados pelo primeiro elemento dessas tuplas. Isso é um exemplo simples, né, bastante complicado, né? Mas outro fator que foi considerado preponderante como motivador nesse trabalho, né, que é a estrutura de dados, né, e o controle não pode ser visto em tempo de compilação. E Gama estruturado tem uma característica interessante, que é uma linguagem fortemente tipada. Vou explicar isso daqui a pouco. O que é um multiconjunto estruturado? É um conjunto de endereços que satisfaz as relações. Dessa forma, foi mantida a propriedade de localidade desses elementos. E permite a visão topológica do multiconjunto, que permite, por sua vez, o paralelismo, né, independente desses elementos que constituem o multiconjunto. Então, a localidade é preservada e as reações continuam sendo independentes. Essa foi a grande sacada deles que propuseram essa extensão de Gama estruturada. Então, o multiconjunto continua tendo isso pode ser visualizado, né, com essa relação de vizinhança entre os elementos que constituem o multiconjunto estruturado. Então, exemplo, você tem aqui uma lista simplesmente encadeada, né, que é representada por essas relações, que é o que essa representação, essas relações representam. Você tem um elemento A1, A2, que tem a relação que é a sucessão, A2 sucede 1, A3 sucede 2, e uma relação unária, que é um end, que diz que aquela estrutura, né, no caso essa lista, termina em A3. E, conjuntamente com essas relações, você tem os valores, que são os valores de cada endereço, né? São múltiplos endereços, A1, A2 e A3, no caso, e cada um tem o seu valor. Então, é assim que se constitui um multiconjunto estruturado. Você tem essa lista simplesmente encadeada aqui, com 3 endereços, A1, A2 e A3, por isso que é o A, né, de abreviação de address, e os valores desses endereços. O que é que acontece, pessoal? Aqui, vocês estão visualizando, de fato, que é uma estrutura de dados, né, que no caso é uma lista simplesmente cadeada, mas o legal disso é que eles mantiveram a propriedade de localidade. Isso aqui é um segundo exemplo, né, que coloca esse é o primeiro exemplo de um programa que vai inserir nessa lista aqui um novo elemento. Como é que funciona? Você tem o P1, que é esse programa 1, né, ele vai pegar como condição de reação que você tem um elemento PA1, né, que indica que seria o primeiro ponteiro, usando C, né, por o nó cabeça. Você tem 2 elementos que sucedem um ao outro, o A1, A2 e o A3, A2, e termina em A3. Então, essa condição com esses valores aí. Então, qual é a condição que ele pega, que é o P1 aqui? Ele pega que você tem um primeiro elemento A seguido de um elemento B, e que o elemento A tenha como valor 5. Se isso for verificado, que é a condição de reação, ele vai inserir um elemento intermediário, que é o E, com o valor 10, que é o que acontece aqui depois de ser verificada a condição de reação. Então, esse é um novo elemento que foi inserido, né, e que é legal, que respeitou essa questão de propriedade de localidade. E aí entra o forte dessa questão de tipos, né, em linguagem de programação, que é fortemente tipado, porque você tem a possibilidade de definir, usando uma gramática livre de contexto, esses tipos, né, que é o shape types, né. E aí, isso dá margem a uma série de coisas. Aqui eu coloquei um exemplo de árvores binárias, né, que é essa, não sei se vocês lembram, né, em compiladores, que vocês devem ter visto, ou em teorias autônomas em linguagens formais com o professor Davi, vocês devem ter visto isso, gramáticas livres de contexto, né. Então, o Gama estruturado, ele especifica, né, um tipo, no caso é a árvore binária, né, você tem os não terminais, né, que são BX, esse negócio é muito chato, ele fica passando. Então, BX tem os nós folhas, né, XY, right, XZ, né, aliás, desculpa, BX é o nó raiz, XY
seria o lado esquerdo, né? E o lado direito, e os não terminais que vão ser substituídos. Isso aqui são regras de produção para poder construir essa estrutura de dados que é uma árvore binária. O interessante, para quem lembra de programação em C, é que quando você implementa uma árvore binária ou uma lista duplamente cadeada, se você visualizar apenas o struct na implementação, você não consegue distinguir se aquilo ali é uma árvore binária ou se é uma lista duplamente cadeada. Certo? Vocês não conseguem visualizar isso. Que é o que permite essa gramática acima. E aí, através de um sistema de reescrita que eu tive que implementar nessa extensão, isso é verificado em tempo de compilação. Tem algumas propriedades interessantes que derivam disso aí. Você, em tempo de compilação, você verifica duas coisas. Primeiro, que o multiconjunto de fato obedece ao tipo que você está definindo, por exemplo, essa árvore binária. Segundo, que o programa que você vai executar, isso em tempo de compilação ainda, que não vai degenerar esse tipo definido. Ou seja, a ação do programa em gama estruturada garante, né, em tempo de compilação, que aquele tipo se mantém intacto, ou seja, se mantém como sendo uma árvore binária. Então, por isso que essa estrutura de gama é uma linguagem fortemente tipada, né? Então, aqui o shape, né? O shape, a sintaxe é esse aqui. Você tem o bin, tree, b, que são os não terminais, left, right, leaf, que é a folha, né? São os terminais, e a origem dessa estrutura, no caso, que é o bin tree, né? Desse tipo, desse shape type. Então, em cima disso, é criado um sistema de reescrita, que foi implementado utilizando árvores, para poder verificar que, de fato, para cada tipo associado, né, em um programa gama estruturado, você tem essas relações sendo verificadas no multiconjunto. Então, aqui, é muito parecido com a gramática livre de contexto. E aí você tem esse sistema de reescrita, né? A partir dos não terminais, você tem que chegar... E se você pega um multiconjunto, pessoal, se você pegar aquele multiconjunto que eu mostrei da lista simplesmente cadeada, você tem que chegar ao nó, aliás, ao símbolo de origem, né, que seria o bin tree, no caso aqui. E aí você verificou que o multiconjunto, de fato, obedece a esse tipo que você definiu. Então, é isso que está sendo nesse exemplo, né? E aí, um exemplo de um programa, né, que foi... que existe nessa implementação de gama estruturada, que foi produto dessa dissertação do meu mestrado. Então, você tem o shape definido em cima, né, que é uma lista duplamente cadeada, com nó origem W, né, os não terminais W e L, e os terminais que são next, pred e p. Né, os terminais você não consegue substituir. E aí você tem um tipo definido aí, que é essa lista duplamente cadeada, e um programa. Né, o que é que esse programa faz? Ele verifica a condição de reação, se um elemento A é ligado a B, você consegue inserir um novo elemento, né, que é o E. Que aí você tem feito, que é duplamente cadeado, você tem que ver essa colocação dos ponteiros. Né. Então, isso é só para dizer, né, que o sistema de reescrita, né, em tempo de compilação, ele prova que o multiconjunto pertence a esse tipo, que é uma lista duplamente cadeada, e que o programa não vai degenerar, né, ele dá um erro de compilação, na verdade. Né, se o programa, na sua computação, derivar um novo multiconjunto, né, não verificar esse shape type, ele dá um alerta, né, um warning, dizendo que o tipo não está sendo verificado. Então, está aqui o sistema de reescrita, né, da lista duplamente cadeada, e a gente utiliza aquela técnica de MGU, né, para poder, porque as variáveis que estão no multiconjunto não necessariamente são as que estão no programa. Você tem que permitir o casamento dessas variáveis, né, que são os não terminais, os terminais, para poder garantir essa computação. Então, como é que, assim, só por curiosidade, né, ele faz essa verificação do programa, né, permitindo que também, né, em tempo de compilação, você verifique que, através dessa árvore de redução, o seu programa mantém o tipo definido, né, que no caso é uma lista duplamente cadeada. Então, ele parte da condição de reação, que está à esquerda no programa, até chegar no double, que é o símbolo inicial do shape type. Então, como é que ele funciona? Ele tenta construir, né, esses caminhos, uma árvore a partir de uma condição dada. Né? E aí faz o casamento. Né? Você pode ter, inclusive, mais do que um não terminal válido. Né? Para quem já mexeu com LexA, que isso não é permitido, né? Mas nesse caso, essa implementação, a gente teve que tratar isso.
E aí ele compara com o produto da ação e verifica. Depois de comparar as duas aves, né, da condição de reação e da ação, ele vai validar em tempo de compilação se o programa manteve ou não aquele type definido no shape, né. Então, para finalizar aqui, são vários pontos que eu trouxe e a gente continua trabalhando nisso. Depois de tanto tempo, né, assim, eu trabalho com outras coisas, né, eu tenho 3 alunos em Quixadá, né, que são temas que não tem nada a ver com esse tema que eu estou trazendo hoje de pesquisa, mas eu tenho ainda eu estou orientando 2 doutorandos, né, orientando, na verdade, que estão tratando de problemas vinculados à gama, né, que estão nessas perspectivas, né. Mas isso aqui, o primeiro deles não foi feito ainda, né, ninguém tratou, que é implementar um escalonador. Teve um artigo que foi publicado e depois não foi implementado, né, que seria um trabalho potencial de tentar escalonar para permitir essa melhoria no desempenho do compilador Gama, né, essas condições de reações entre os vários elementos de processamento, né. Então, esse é um escalonador que foi proposto, daria para implementar tanto para Gama como para Gama MPI, né, com Gama base, e como Gama estruturada. O trabalho de computação fluida, que foi publicado no último EADS, que foi o ano passado, é justamente esse aluno, né, que está fazendo doutorado, que é um modelo que a gente está tentando propor de computação usando Gama, que seria uma computação que consegue, que na verdade está vinculada à internet das coisas, né? Então a gente está trabalhando com essa perspectiva, usando um protocolo chamado RadNet, e também a gente fez uma aproximação, assim, outra possibilidade é a computação aproximada, que é bem, isso aí também a gente teve uma publicação, mas ainda não conseguiu implementar muita coisa nisso. Então são potenciais trabalhos, né, bem interessantes, mas a computação aproximada é justamente você pegar uma computação intermediária e verificar o que está acontecendo. E isso tem várias utilidades, várias aplicações, né? Existem congressos só nessa área de computação aproximada. E o modelo Gama, ele é bem, naturalmente, ele é bem vinculado a esse tipo de computação. Mas a gente não implementou, a gente só fez a proposta. Isso foi feito um trabalho desse orientando de doutorado, né? Ele provou, isso foi publicado recentemente, provou que o modelo de computação Dataflow é equivalente à Gama, né? Também é outro modelo, só que ele é baseado em cima, ele mexe com gráficos, né? Mas eles são equivalentes, computacionalmente falando, que vai permitir que a gente consiga traduzir de Gama para Dataflow programas e vice-versa, né? De Dataflow Gama. E aí tem várias implicações sobre isso, sempre no intuito de facilitar, né, os problemas abordados. Isso já foi provado, falta só agora implementar, né? A prova formal já existe. E, por fim, né, a gente está, um outro aluno também está mexendo, mas isso é mais, que é o que está realmente não sei nem como dizer, mas enfim, a gente está mexendo nisso exatamente agora, né, que é tentar verificar, aí sim, a gente poderia utilizar talvez toda a potencialidade do modelo Gama, né, que é vincular a computação quântica, né. Então a gente está mexendo também com isso e tentando verificar se de fato, formalmente, eles são equivalentes, né. Então, se isso for provado, vai ser interessante, porque a gente vai de fato finalmente, né, conseguir potencializar o uso do Gama. Então é isso, pessoal. Assim, eu tentei não me aprofundar muito, né? Só mostrei algumas questões mais introdutórias desse modelo de programação, que é bem interessante. Já tenho trabalhado com isso há mais de 20 anos, né? Eu trabalho de maneira geral com computação paralela também, né? Tem outros, eu não tenho só essa área vinculada com a aluna, colega de vocês, a Luzia, né? Eu trabalho com a parte de banco de dados distribuídos. Então é isso, pessoal. Abro aí para perguntas, dúvidas. Espero que tenha sido assim, suficientemente claro, né? Enfim, é um tema que eu resolvi trazer aqui, né, a convite da professora Carla, que eu acho que é pertinente à disciplina de seminário. É sim, Gabriela. Então, pessoal, mais perguntas? Não. O
interessante da disciplina de seminários, realmente, Gabriel, é a gente trazer temas diversos, né? Eu poderia, por exemplo, chamar só pesquisadores de engenharia de software, acho que todo mundo ia ser. Pois é, ver que existe muita coisa, né, na computação. Na ciência da computação, que o mestrado é de ciência da computação, né? Exato, então, mestrado de ciência da computação, por isso que é importante, a semana passada a gente trouxe o João Paulo com a parte de inteligência artificial, na outra semana foi o Nabu com a parte de microserviço, pois é. Né? Na outra semana o Emanuel e o Arthur, né, com a parte de blockchain, análise de desempenho, né? Então, o interessante dessa disciplina é realmente a gente, né, tratar temas diversos. Aí, na próxima semana, aí sim vai vir um pesquisador de engenharia de software, né? Vai ser o Marco Túlio, lá da UFMG. Sim, Marco Túlio, de nome. Pronto. Legal. Mas é interessante, assim, é bom vocês, de fato, tentarem assistir com bastante atenção, porque são muitos temas, assim, eu tenho certeza que a Carla está trazendo coisas bem relevantes, né, como ela mencionou agora. Isso. E faz sentido, né, quando você consolida as ideias da ciência da computação, porque fazer essas ligações, né, entre as múltiplas disciplinas que a gente vê dentro da graduação para estar correndo já em temas de pesquisa é interessante também. Isso, exatamente. Né? Essa parte de computação de alto desempenho, acho que tu falou aqui, o Senapad. Como é que está a questão do Senapad para a questão do processamento, assim, de demanda lá? Tá funcionando, né? Assim, tá tendo alguns problemas, né? Porque está sem dinheiro para manutenção, mas tá operacional. Então, assim, como é que funciona? Você tem que submeter um pequeno projeto, 2 parágrafos. A gente tem um formulário na página deles, né? Na página do Senapad tem um formulário, você especifica lá e eles te dão acesso, né? Eles criam uma conta para você e você tem acesso à máquina, né? E aí, por exemplo, esse aluno do Gama GPU, ele fez os testes dele no Senapad daqui. Foi, né? Dos anos novos, porque tinha acabado de chegar na época, os nossos foi em 2014, tinha acabado de chegar os nossos GPUs. Eu sei que a demanda é alta, realmente, como tu disse, né? Do pessoal de Química e Física, Sim, bastante. Que eles realmente utilizam muito, né? E o pessoal de Física, eles estão muito próximos, assim, da parte de ciência da computação, né? Você vê eles agora trabalhando com a parte mais de inteligência artificial, né? Sim. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer, né, o Gabriel, né, pela excelente palestra. Quem tiver mais interesse, pode entrar em contato, né, com o Gabriel. Né, ele também é professor do PECOMP, né? Então, às vezes, por exemplo, tem alguma coisa que vocês precisem utilizar. Por exemplo, no meu doutorado, eu recorri ao João Paulo. Eu recorri ao João Paulo para a utilização dos algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Então, teve coisas lá que eu realmente sabia. A parte de estatística também ele me ajudou bastante, né? Então, às vezes, realmente a gente precisa ligar as áreas. Né? Tem um bom professor aí, o João Marcelo, né, que trabalha também já, inclusive, ele era responsável pelo Senapad, assim, né, assim, não responsável maior, mas ele, por muito tempo, ele respondeu por muitas ações do Senapad. Então, essa parte de computação de alto desempenho também ele era ativo, não sei como é que está hoje em dia, mas ele trabalhava bastante com esse tema. Era. Eu lembro. Eu acho que ele não está mais lá, acabou se desligando, mas ele gosta de trabalhar bem baixo nível mesmo. Essa é uma característica importante que a Carla está mencionando, né? Essa questão de escovar bits. Quem trata a computação de alto desempenho tem, de fato, gostar dessa parte mais baixo nível de programação, né? Quando você vai colocar a mão na massa, né? O famoso escovar bits. Para o pessoal de ciência da computação, realmente isso é bem importante, assim, né? Não é à toa que nossa formação, todos os algoritmos que o Gabriel mencionou aí, eu já estava me lembrando da graduação. O professor tal ensinou isso, o professor tal ensinou isso, né? Então, eu não trabalho mais com isso, não, Gabriel, não vou mentir, não. Mas realmente tive que passar por tudo isso, né? E aí, só fazendo a propaganda, né, da próxima palestra, então a próxima palestra vai ser com o professor Marco Túlio, da UFMG, já vou lançar aí a propaganda. O professor Marco Túlio, ele agora é muito famoso porque
Um pouco antes da pandemia, ele lançou um livro online, né, Engenharia de Software Moderna. E aí todos os professores estão utilizando o livro dele agora. Então, do Somerville passou, né, foi. Nossa, ele lançou assim, parece que foi um pouco antes, né, da pandemia, ele tinha lançado esse livro, e aí com a pandemia, tipo assim, que material que a gente vai utilizar, né? Aí todos os professores de engenharia de software estão utilizando o livro dele agora. Interessante, Né? E aí, vou colocar aqui só o link do livro, Engenharia de Software Moderna, que é um livro que ele está disponível à venda, né, na Amazon, mas ele está disponível todo online para quem quiser. E não é só o livro, ele tem material, tem os vídeos, né, então ele tem trabalhado nesse projeto do livro de disponibilização de material de engenharia de software moderna. O moderno é porque ele está tratando de tópicos mais modernos, relevantes, como integração contínua, a parte de DevOps, Refactoring, né? Então, tem a parte de microserviço. Então, tem muita coisa que ele trata aqui que não são tratados nos livros, né, de engenharia de software antiga, né? E aí, assim, ele se tornou mais famoso por conta disso, e ele vai ser o professor de engenharia de software homenageado esse ano, né, no CBSoft. Então, quando eu convidei ele, ele prontamente aceitou o convite, né? Eu só disponibilizei algumas datas, né, que estavam disponíveis, e ele prontamente aceitou, né? Então, fica aí o convite. Eu acho que vai bombar, porque eu vou divulgar lá na lista dos pesquisadores, e aí o pessoal se inscrevam, quem está de fora da disciplina, tá, pessoal? Se inscrevam logo, que eu não sei como é que é a questão do Meet, não, da capacidade do Meet. Eu não sei se são 100 pessoas. São 100? Não sei, também não sei não. Não sei, né? Pois é. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, acho que é isso, né? Parabenizar o professor Gabriel, palminhas. Obrigado pelo convite, Carol. Obrigada, viu, Gabriel? Foi ótimo. Valeu. Tchau, gente. Até... então ótimo. Até a próxima semana, até a próxima terça. Tchau. Tchau.